Vamos hoje falar um pouco sobre o sentimento de si mesmo. Vale a pena refletirmos sobre esta questão do sentimento de si mesmo. Convém entendermos a fundo a questão do falso sentimento do eu. Todos temos sempre, no fundo de nosso coração, o sentimento de nós mesmos, mas convém saber se esse sentimento é correto ou equivocado. É necessário, portanto, entender o que é este sentimento do eu. Antes de qualquer coisa, urge entender que as pessoas estariam dispostas a abandonar tudo, o álcool, o cinema, o fumo, as farras, etc., menos seus próprios sofrimentos. As pessoas adoram suas próprias dores, seus sofrimentos. Desapegar-se-iam mais facilmente de alguma alegria que de seus próprios sofrimentos. Entretanto, o que parece paradoxal é que todos se pronunciam contra esses mesmíssimos sofrimentos e se queixam de suas dores, mas quando se trata de abandoná-los, de modo algum estão dispostos a tal renúncia. Certamente, temos uma série de fotografias vivas de nós mesmos, fotografias de quando tínhamos 18 anos, de quando éramos meninos, de quando éramos homens de 21 anos, 28 ou 30, etc. A cada uma dessas fotografias psicológicas corresponde uma série de sofrimentos, isto é evidente. E nos deleitamos ao examinar tais fotografias, nos deleitamos ao narrar aos outros os sofrimentos de cada idade. As fases dolorosas pelas quais passamos, etc., têm um sabor bastante exótico, ou boêmio, poderíamos dizer. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Essências Despertas, para não perder os próximos vídeos sobre crescimento pessoal e espiritual. Contar aos outros nossas dores. Quando lhes dizemos que somos pessoas experientes, ao lhes contarmos nossas aventuras de criança, a forma como tivemos de trabalhar para ganhar o pão de cada dia, a época mais dolorosa da existência, quando andávamos por aí buscando os centavos para sobreviver, quantas dores, quantos sofrimentos. Com tudo isso, gozamos e nos deleitamos. Ao fazermos esse tipo de narrativa, parecemos realmente boêmios entusiasmados. Num caso como esse, em vez de nos deleitarmos com a bebida ou o cigarro, deleitamo-nos com a história, com a novela, com o que nos aconteceu, o que dissemos, o que nos disseram, com a forma como o vivemos, etc. É um tipo de boemia bastante exótico que nos agrada. De modo algum parecemos dispostos a abandonar nossos próprios sofrimentos. Eles são o narcótico de que todos gostam, o deleite que agrada a todos. Quanto mais acidentada uma vida, mais exóticos nos sentimos, mais boêmios com nossas dores. E isso é sem dúvida um absurdo. Mas observem que a cada situação corresponde um sentimento do eu, do mim mesmo. Sentimos que somos, sentimos-nos existir. Neste momento vocês estão reunidos aqui para me escutar e eu estou-lhes falando. Vocês sentem que estão sentindo. Têm aqui no coração o sentimento de si mesmos, e estão certos de que esse sentimento é correto. É possível que tenham certeza disso. Será esse sentimento que tem neste momento o sentimento de existir, o sentimento de ser e de estar vivo? Será um verdadeiro ou um falso sentimento? Convém refletirmos um pouco sobre essas questões. Quando andávamos por aí, talvez pelos bares ou pelos cabarés, tínhamos sentimentos. Sim, é óbvio que os tínhamos. E esses sentimentos seriam os corretos? A cada idade corresponde um sentimento, pois um é o sentimento de quando se tem 18 anos, outro o que se tem aos 25, outro é o sentimento dos 30 e outro o dos 35. Um ancião de 80 anos terá também indubitavelmente seu próprio sentimento. Qual deles será o verdadeiro? É uma tremenda questão essa do sentimento de nós mesmos. O fato é que a pessoa sente, que está sentindo, sente que existe, sente que vive, sente que é, sente que sente, tem coração e sente, e diz, eu e eu. Mas os eus são muitos. E então qual dos sentimentos será o exato? Reflitam um pouco sobre essa questão. Pensem, vale a pena tratar de compreender esta questão. Se alguém desintegra um eu qualquer, por exemplo, o ressentimento contra alguém,
está convicto de havê-lo desintegrado. Porém, se o mesmíssimo sentimento continua a existir, há uma falha no trabalho. Isso simplesmente nos indica que o tal eu que acreditávamos ter sido desintegrado não o foi, visto que o sentimento que lhe corresponde persiste. Se perdoamos a alguém, e mais ainda se cancelamos a dor que essa pessoa nos causou, mas continuamos a ter igual sentimento, isso nos indica que não cancelamos, portanto, a ofensa, ou a má lembrança ou má ação que esse alguém nos causou. O eu do ressentimento continua vivo. Estamos tocando num ponto muito delicado, já que participamos todos do trabalho de si mesmo e sobre si mesmo. Quantas vezes acreditamos, por exemplo, ter desintegrado um eu da vingança, mas aquele eu que tínhamos continua sob a forma de sentimento? Isso nos mostra que, portanto, não conseguimos desintegrar tal eu, e isto é evidente, de modo que, portanto, existem em nós tantos sentimentos quanto são os agregados psíquicos ou eus que temos em nosso interior. Se temos 10.000 agregados psíquicos, indubitavelmente teremos 10.000 sentimentos de nós mesmos. Cada eu tem seu próprio sentimento. Assim, pois, há uma pauta a seguir em nosso trabalho sobre nós mesmos, e esta é a questão do sentimento. Intelectualmente podemos ter aniquilado o eu do egoísmo, mas continuará existindo em nós o sentimento do egoísmo. Esse sentimento do primeiro eu, do segundo e do terceiro eu. Sejamos sinceros com nós mesmos. Se tal sentimento continua existindo, é porque o eu do egoísmo ainda existe. Assim, hoje os convidei a compreender esta questão do sentimento. Dá muito trabalho fazer com que as pessoas se decidam a compreender a necessidade de desintegrar o ego. Mas ainda mais trabalhoso é compreenderem o que é o sentimento. É algo tão fino, tão sutil. De qualquer modo, neste trabalho sobre nós mesmos, meus queridos irmãos, há 3 linhas que precisamos entender. Primeiro, o trabalho sobre nós mesmos, com o propósito de desintegrar os agregados psíquicos que levamos em nosso interior, viva personificação de nossos erros. Segundo, o trabalho com as outras pessoas. Precisamos aprender a nos relacionarmos com os outros. E terceiro, o amor ao trabalho. O trabalho pelo próprio trabalho. São as 3 linhas a seguir. Se, por exemplo, alguém diz e acredita que está trabalhando sobre si mesmo, mas não se verifica nenhuma mudança na pessoa, se o sentimento equivocado do eu continua, se sua relação com os outros ainda é a mesma, está demonstrado que esta pessoa não mudou. E se não mudou, não está trabalhando sobre si mesma corretamente, e isso é óbvio. Precisamos mudar, mas se após certo tempo de trabalho o sentimento do eu continua o mesmo, se o modo de proceder com as pessoas é o mesmo, poderíamos acaso afirmar que mudamos? Na verdade, não. E a finalidade destes estudos consiste em mudar. A mudança deve ser radical, porque até mesmo a própria identidade tem de se perder para nós mesmos. Um dia, por exemplo, Arce irá procurar Arce, mas Arce já não existe, ter-se-á perdido para si mesmo, e isso é claro. Um dia Uzcategui dirá: que foi feito de Uzcategui? Já não existe, terá desaparecido para Uzcategui. Assim, na realidade, até a mesmíssima identidade tem de se perder para nós mesmos. Temos de nos tornar absolutamente diferentes. Conheço aqui mesmo, entre os irmãos, sei de alguns cujo nome não menciono, alguns que estudam comigo há anos e anos. Vejo-os sempre na mesma. Não mudaram, têm o mesmo comportamento, cometem os mesmos erros, exatamente os mesmos erros cometidos há 20 anos. Nada indica ou acusa qualquer mudança, não há nada novo neles. Como são hoje? Como eram há 20 anos, ou há 10 ou 50 anos? Mudança nenhuma. Então, o que essas pessoas estão fazendo? O que fazem aqui? Estão perdendo o tempo miseravelmente, não é verdade? Porque o objetivo de nossos estudos é mudar psicologicamente, converter-nos em seres diferentes. Mas se continuamos os mesmos, se fulano de tal é o mesmo que era há 10 anos, então não mudou nem está fazendo nada, está perdendo seu tempo, isso é óbvio. Convido todos vocês a essa reflexão. Querem ou não querem mudar? Se continuam sendo sempre os mesmos, então o que estão fazendo?
Com que objetivo estão aqui reunidos na terceira Câmara? Para quê? Precisamos refletir melhor. Uma orientação a seguir é esta questão do sentimento do eu. O sentimento do eu é sempre equivocado, nunca é correto. Devemos distinguir entre o sentimento do eu e o sentimento do ser. O ser é o ser, e a razão-se ser do ser é o próprio ser. O sentimento do ser é sempre correto, mas o sentimento do eu é um sentimento equivocado, é um sentimento falso. Por que os irmãos se deleitam com suas fotografias psicológicas de 20, 30 ou 50 anos atrás? Que se passa com vocês? Cada fotografia psicológica é acompanhada de um sentimento diferente. O sentimento do jovem de 18 anos que se embebeda, o do rapaz de 20 anos que anda com a noiva, ou pelo caminho pervertido, etc. Qual desses será o correto? O que tínhamos como rapazes de 18 anos ou o que temos hoje na idade de 50 ou 60 anos? Qual será o verdadeiro? Nenhum desses sentimentos é verdadeiro, nenhum deles é correto. Todos são falsos. É falso quando alguém se sente um homem de 18 anos com o mundo diante de si e a quem as namoradinhas sorriem. É falso aquele rapazinho de 20 anos que acredita que vai dominar o mundo com o seu rosto bonito. É falso aquele jovem de 25 anos que anda de janela em janela. Tudo isso é falso. Qual desses sentimentos será o real? Só a consciência pode lhes dar um sentimento real. Não se esqueçam de que não há muita distância entre o ser e a consciência. A vida tem 3 aspectos: o ser, sati, em sânscrito, a consciência, chiti, e a felicidade, ananda. Mas a consciência real do ser, que não está muito distante do ser em si mesmo, está engarrafada entre esta multiplicidade de agregados psíquicos que personificam nossos erros e que levamos em nosso interior. Só a consciência pode nos dar um sentimento correto. Mas esse sentimento pareceria aos outros cruel, porque estes estão engarrafados em falsos sentimentalismos que não têm nada a ver com o verdadeiro sentimento do ser. Comumente as pessoas, ao enfrentarem a vida, não recebem as experiências diretamente na consciência. Têm muitos e terríveis preconceitos e prejuízos em sua mente. Qualquer desafio é, portanto, imediatamente escudado, recebido com algum prejuízo ou preconceito. Tudo o que ocorre na vida chega, não à consciência, mas a toda essa multiplicidade de preconceitos que levamos dentro, a toda essa diversidade de sentimentos equivocados e contraditórios, nunca à consciência. E, como resultado, permanecemos adormecidos por toda a vida. Olhemos, por exemplo, um velho neurastênico de 80 anos, torpe e rançoso no pensar, engarrafado em algum dogma. Tem um sentimento de si mesmo totalmente equivocado. Quando alguma impressão, algo, o atinge, não toca sua consciência. Tudo o que lhe chega, chega apenas à sua mente. E esta, como está cheia de preconceitos, costumes, hábitos mecânicos, etc., reage então de acordo com seu próprio condicionamento, violentamente, covardemente, etc. Já viram algum ancião de 80 anos reagindo? Vocês já sabem como é sempre as mesmas reações. Por quê? Porque tudo lhe chega à mente. Não toca nunca a sua consciência. Chega à sua mente, e esta logo o interpreta a seu modo. A mente julga tudo segundo lhe parece, como está habituada a julgar, como crê ser verdadeiro, e o falso sentimento do eu respalda essa forma equivocada de pensar. Conclusão: quem tem um falso sentimento perde sua vida miseravelmente. O fato é que é preciso chegar ao sentimento correto, mas este é o da consciência. Ninguém poderia chegar a ter este sentimento correto se não desintegrasse os agregados psíquicos. À medida que alguém desintegra seus agregados psíquicos, o sentimento correto se manifesta. Quando a desintegração é total, também o sentimento correto é total. Comumente, entretanto, o sentimento correto de si mesmo está em luta com o sentimento falso do eu. É que o sentimento correto da consciência está muito além de qualquer código de ética, além de qualquer código moral estabelecido por alguma religião, etc.
No fundo, os conceitos morais estabelecidos pelas várias religiões resultam comumente falsos. Como a consciência humana está atualmente tão adormecida, foram inventados diversos sistemas pedagógicos sociais, éticos, educativos e morais para que possamos andar pelo caminho reto, mas nada disso serve para nada. Há uma ética própria da consciência, mas esta pareceria imoral aos santarrões das diversas correntes religiosas. Os livros dos paramitas do Tíbete Oriental expõem uma ética que jamais se encaixaria em qualquer culto, pois é a ética da consciência. E não estou com isso me pronunciando contra nenhuma forma de religião, mas unicamente contra certas formas ou armaduras enferrujadas dentro dos quais estão hoje em dia engarrafados a mente e o coração, certas estruturas caducas e degeneradas de falsa moral convencional. Contra isso é que estou me pronunciando. Nesses estudos gnósticos, não se trata de seguir ou de viver de acordo com certas formas petrificadas de moral. Aqui o que se deve desenvolver é a capacidade de compreensão. Necessitamos constantemente avaliar a nós mesmos para descobrir o que temos e o que nos falta. Há muita coisa que devemos eliminar e muito que devemos adquirir, se é que queremos seguir o caminho certo. Mas o sentimento equivocado do eu não permite a muitos avançar pela difícil senda da liberação. Esse sentimento equivocado do eu é sempre confundido com o sentimento do ser, e se não abrirmos bem os olhos, o sentimento equivocado do eu pode fazer com que fracassemos todos na presente existência. O ser é o que importa, mas está muito fundo, muito profundo. Realmente o ser em si mesmo é a mônada interior. Lembremo-nos de Leibniz e suas famosas mônadas. A mônada, em si mesma, é o que chamamos Neshama em hebraico, ou seja, Atman Buddhi. Atman, quem é o Atman? É o íntimo, o ser. Precisamente sobre isso, o livro Deuses Atômicos nos diz: antes que a falsa aurora aparecesse sobre a terra, aqueles que haviam sobrevivido ao furacão e à tormenta adoraram o íntimo, e a eles apareceram os arautos da aurora. Neshama, ou seja, Atman Buddhi, é a mônada citada por Leibniz em sua filosofia monádica. Atman é o íntimo, Buddhi é a alma espiritual, a consciência superlativa do ser. Os dois integrados constituem a mônada, isto é óbvio. A mônada, por sua vez, se desdobrou na alma humana, que é o manas superior dos orientalistas. Essa alma humana é, em princípio, completamente germinal, mas dela, por desdobramento, resultou a essência, que é a única coisa que os animais intelectuais têm encarnada em seu interior. Essa essência está engarrafada entre os diversos agregados psíquicos que levamos dentro de nós. Em hebraico, Neshama é precisamente Atman, Atman em seu aspecto inefável. Buddhi é Ruach, e Atman Buddhi se diz Ruach em geral. Nefesh é a alma humana ou alma causal, de onde precisamente deriva a essência que cada um tem em seu interior. Essa essência precisa ser despertada, é a parte da consciência que temos dentro. Essa essência há que pô-la em atividade. Infelizmente está adormecida, presa dentro dos agregados psíquicos inumanos, que por desgraça levamos em nosso interior. É preciso entender que, quando alguém trabalha sobre si mesmo, entra no caminho da revolução da consciência, aspira a receber algum dia seus princípios anímicos e espirituais. Quer dizer, converte-se em um templo da mônada interior, pois é óbvio que uma essência desenvolvida desperta, integra-se, funde-se completamente com a alma humana no mundo causal. Muito mais tarde ainda vem o melhor: os esponsais, o casamento, a integração dessa alma humana com a mônada. Quando isso ocorre, o mestre se autorrealizou totalmente. Assim, o que possuímos, a essência, deve ser trabalhada. Devemos começar por desengarrafá-la. É uma fração da alma humana em toda criatura, e há que despertá-la, pois está adormecida em meio aos agregados psíquicos que levamos em nosso interior. Essa essência tem seu próprio sentimento correto, que é diferente, completamente diferente do falso sentimento do eu. Essa essência, com seu sentimento, realmente emana da verdadeira alma causal ou alma cósmica. Assim, o sentimento da essência
é o mesmo da alma cósmica, o mesmo que existe na alma espiritual, o mesmo que existe no íntimo ou Atman. Quando alguém entra por este caminho, descobre que ingressou na senda da revolução da consciência, que a revolução da consciência é tremenda, porque de fato traz consigo a revolução intelectual e a revolução física. A revolução da consciência provoca uma série de revoluções intelectuais extraordinárias e, por sua vez, como resultado, dá-se a revolução física. Na alquimia, por exemplo, fala-se na reincrudação do corpo físico, na invulnerabilidade e na mutação. É óbvio que aquele que obteve o despertar total, aquele que atingiu a iluminação, pode alimentar-se com a árvore da vida e seu corpo físico pode, se assim o quiser, tornar-se invulnerável e mutante. Isto pode ser conseguido mediante a reincrudação alquimista. Um iluminado sabe muito bem como se consegue a reincrudação. Assim, tem-se 3 revoluções em uma. A revolução da consciência traz consigo a revolução intelectual e também a revolução física. Os grandes adeptos da consciência, esses que obtiveram realmente o despertar, são iluminados, e muitos deles são imortais. Lembremos Sanat Kumara, o ancião dos dias, o fundador do Colégio de Iniciados da Irmandade Branca. Trouxe seu corpo físico à Terra desde Vênus. Esse grande mestre, havendo já transcendido qualquer necessidade de viver neste mundo, deixou-se ficar aqui para ajudar os que seguem a senda pedregosa que conduz à libertação final. Sanat Kumara pode submergir-se totalmente no oceano da grande luz, mas renunciou a toda felicidade para ficar aqui conosco e permanece conosco por amor a nós. Neste caminho que estamos percorrendo, é urgente compreender a forma de nos relacionarmos corretamente com nossos semelhantes. Se estamos trabalhando sobre nós mesmos, devemos também levantar a tocha para iluminar o caminho de outros, para mostrar-lhes o caminho, e isso é precisamente o que fazem os missionários gnósticos, mostrar a outros a senda da libertação. No Oriente se fala claramente de 2 tipos de seres que seguem esse caminho. Podemos chamar o primeiro tipo de Sravakas e Budas pratyecas. São obviamente ascetas, sabem que o falso sentimento do eu só pode conduzir ao fracasso. Compreendem isto, preocuparam-se em trabalhar intensamente sobre si mesmos, fizeram seus votos. Alguns deles até têm diluído o ego, mas não fazem nada pelos outros, não fazem nada pelo próximo. Esses Budas pratyecas e Sravakas obviamente gozam de certa iluminação e alguma felicidade, mas nunca chegaram verdadeiramente a ser bodhisattvas no sentido mais restrito da palavra. Há 2 tipos de bodhisattvas, os que têm o bodhicitta em seu interior e os que não o têm. Que se entende por bodhicitta ou bodhisattva? Simplesmente que trabalham pela humanidade à base de diversas renúncias e por kalpas inteiros, manifestando-se nos mundos e renunciando a qualquer tipo de felicidade. Estes possuem os corpos existenciais de ouro puro, pois é isto o bodhicitta, os corpos existenciais do ser e a sabedoria da experiência adquirida através de sucessivas eternidades. Espero sinceramente que você esteja gostando deste vídeo e que esteja achando útil e inspirador. Se sim, não se esqueça de se inscrever no canal Essências Despertas para não perder nenhum conteúdo futuro semelhante. Além disso, para apoiar nosso canal e nosso trabalho, você pode deixar uma doação com seu super agradecimento abaixo do vídeo. Seremos infinitamente gratos. O Bodhicitta de um Buda é, na verdade, um Bodhisattva devidamente preparado, que pode realizar com perfeição e eficiência todos os trabalhos que o Buda interior lhe confiou. Poderia o Bodhisattva que realmente se desenvolveu no terreno vivo do Bodhicitta fracassar nos trabalhos que deve realizar? É evidente que não, pois está devidamente preparado. Entende-se, portanto, por Bodhicitta, precisamente todas essas experiências, todos esses conhecimentos adquiridos através das idades, os veículos de ouro puro, a sabedoria evidente do universo. Obviamente, o Bodhisattva, provido do Bodhicitta, se manifesta ao longo, através de vários Mahanvantaras, e finalmente vem a converter-se num ser omnisciente. A omnisciência
é algo que se precisa conquistar, não se ganha de presente. É um produto de diferentes manifestações cósmicas e de renúncias incessantes. O Bodhisattva, que possui dentro de si o Bodhicitta, ou seja, toda esta soma de conhecimentos, experiências e veículos de ouro, etc., jamais se deixaria guiar por um falso sentimento do eu. Mas este falso sentimento do eu costuma refinar-se espantosamente. Muitos indivíduos que já obtiveram grande elevação espiritual são ainda, entretanto, vítimas do falso sentimento do eu. Compreender isto é básico para a grande obra, é fundamental. Todos nós temos direito a aspirar à iluminação. Entretanto, não devemos cobiçar a iluminação. Ao invés disso, devemos preocupar-nos com a desintegração dos agregados psíquicos que levamos em nós, vigiar intensivamente esse falso sentimento do eu, aniquilá-lo, pois pode fazer-nos estagnar, pode levar-nos ao auto-engano, fazer-nos pensar que vamos indo bem, fazer-nos acreditar que é a voz da consciência, quando na realidade se trata da voz do ego. Quero que compreendam claramente que um dia terão de fabricar dentro de si mesmos o Bodhicitta, isto é, elaborar essa experiência, elaborar esse conhecimento que o trabalho sobre si mesmos lhes vai conferindo. Com tal conhecimento e experiência, vocês não falharão. À medida que vão desintegrando esses agregados psíquicos que lhes dão o falso sentimento do eu, irão se alimentando com o pão da sabedoria, com o pão transubstancial vindo do alto, pois cada vez que se desintegra um agregado psíquico, libera-se uma porcentagem de consciência e se adquire de fato uma virtude, um conhecimento novo, algo extraordinário. A propósito de virtudes, devo dizer-lhes que quem não é capaz, por exemplo, de apreciar as gemas preciosas, tampouco poderia conhecer o valor das virtudes. Estas são em si mesmas valiosas e preciosas, mas é impossível adquirir qualquer virtude sem haver previamente desintegrado o defeito que constitui sua antítese. Não poderíamos, por exemplo, adquirir a virtude da castidade se não desintegramos o defeito da luxúria. Não poderíamos adquirir a virtude da mansidão se não desintegramos em nós mesmos o defeito do ressentimento. Não poderíamos adquirir a virtude do altruísmo se não eliminamos o defeito do egoísmo. O que importa, portanto, é que compreendamos a necessidade de eliminar nossos defeitos, pois só assim irão nascendo em nós as gemas preciosas das virtudes. De qualquer maneira, o objetivo desta prática de hoje foi o de chamar sua atenção para o falso sentimento do eu. Vocês terão que aprender a sentir a consciência, a ter um sentimento correto da consciência superlativa do ser.